Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu no canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, no canal 2 da Claronet TV ou para você que está aí no Facebook. Hoje você assiste a mais uma entrevista com os candidatos a prefeito ou prefeita da nossa cidade, nesta série de entrevistas realizada pela TV Câmara Botucatu. Hoje, a entrevistada é a Priscila Firmino. Antes da gente começar a conversa com a candidata, eu vou explicar as regras da entrevista. A ordem dos entrevistados foi estipulada por sorteio. O entrevistado tem até 3 minutos para responder a cada uma das perguntas. Serão 9 perguntas sobre os principais temas em destaque no plano de governo apresentado pelo próprio candidato. Então, agora começando a nossa conversa com a candidata Priscila Firmino, a senhora poderia se apresentar em linhas gerais? Quem é você e quais são as suas ideias para o futuro da cidade em 3 minutos? Boa tarde, Carol. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui hoje, passando o nosso programa de governo aqui para vocês. Eu me chamo Priscila Firmino, tenho 38 anos, tenho uma filha de 19 anos, ela que me incentiva bastante nas minhas escolhas, né? Então, ela sempre está me incentivando. Resolvi entrar para a política devido à falta de representação das mulheres. Já participei de um evento, em 2007 teve um evento, uma conferência de política para as mulheres. Foi ali no auditório do La Salle que teve essa conferência. Eu percebi que muitas mulheres participam, né? Formou uma fila enorme, o auditório ficou pequeno. Mas eu percebo que as mulheres não se representam, né? É pouca representatividade, até aqui no Legislativo, no Executivo não tem representação, então isso que acabou me motivando a colocar meu nome para concorrer ao cargo. E nessa escolha, como a gente tem um tempinho para apresentar, tem alguma ideia principal, alguma maneira que você pensa Botucatu no futuro que te incentiva a seguir com a candidatura e ser candidata? Sim, eu percebo que Botucatu ela tem algumas falhas, né, principalmente no social da cidade. Assim, a cidade ela cresceu, ela está se desenvolvendo, mas a parte social, ela deixa muito a desejar, principalmente quem é de periferia. Eu moro na periferia, eu moro ali na Coab 2, e a gente percebe que falta muito recursos, né? Então, uma das motivações é essa, tá trazendo para a periferia o que não tem no centro, que no centro se percebe que está tudo andando bem, as escolas, os centros de saúde, mas na periferia, então acaba não tendo essa representação que precisa dos programas de governo. Tá certo. Tem mais 40 segundos. Gostaria de complementar alguma coisa nessa apresentação inicial? Eu gostaria de estar agradecendo a todos que estão me ajudando nas campanhas eleitorais, também as pessoas que acabaram abraçando a causa do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, essa coligação juntos com a Força do Povo. Então teve um movimento muito bom, até uma motivação das mulheres. As mulheres acabaram gostando de ter uma representante mulher, então eu acabei recebendo bastante mensagens no celular, então gostaria de estar agradecendo isso. As pessoas também estão me procurando para ajudar no programa de governo, nos projetos. Legal, então vamos falar realmente do plano de governo. Esse é o nosso tema da entrevista, né? O plano de governo, ele reflete os ideais do candidato, as ideias do candidato ou da candidata, né? E como eles serão colocados em prática num futuro possível governo. No seu caso, então, como esses ideais, essas ideias foram construídas? Não falando tanto do conteúdo ainda, mas desse processo de construção. Qual é a sua marca nesse processo e a marca também do seu partido?
Então, ele foi construído com vários profissionais da área, né? Nós sentamos, conversamos, analisamos o que precisava realmente, porque tem muitos programas assim, no programa, quando a gente foi estudando, tinha muito, quando o Partido dos Trabalhadores estava na cidade, ele implementou, ele colocou muitos programas, né, na cidade. Então, muitos desses programas já existem. Então, nós reduzimos, foi feita uma redução, como já tinha bastante programas que já existem no nosso programa, aí a distribuição vai ser para os bairros mais carentes. Então, por isso que teve essa conversa com profissionais da área, né, de várias áreas da saúde, da educação, do meio ambiente, e fomos conversando sobre o assunto e foi isso que gerou o nosso programa de governo. Até chegar ao plano de governo. Até chegar ao plano de governo. Entendi. Tem mais 1 minuto e 50, gostaria de falar alguma coisa específica do plano de governo e como é a experiência de pensar a cidade no papel, né? No caso que o plano de governo, é bom lembrar que é um documento obrigatório, né? O candidato precisa apresentar à Justiça Eleitoral para efetivar a sua candidatura, né? Isso mesmo, Carol. O plano de governo tem que ser efetivado na Justiça Eleitoral. E é um documento muito importante para a população ter conhecimento do que você tem para a cidade, o que é o seu pensamento para a cidade. E assim, você tem que ter um conhecimento geral, analisar a cidade por um todo, estudar ela, né? Assim, logo que eu iniciei, eu fui lançada como vereadora, depois que eu me lancei como candidata a prefeita. Então, são visões diferentes do legislativo para o executivo. E aí eu tive que estudar a cidade num todo. Conhecer o perímetro urbano, até onde vai a delimitação do perímetro urbano, as áreas de conservação do meio ambiente. Então teve que fazer um outro estudo, conversar com profissionais técnicos da área do meio ambiente, da saúde, da educação, para estar conhecendo todos os pontos fortes e os pontos fracos da cidade. Uhum. E lembrando que é fácil acessar, né? O plano de governo, o cidadão pode acessar no site da Justiça Eleitoral, né? Sim, pode acessar no site da Justiça Eleitoral. Eu também coloquei nas minhas redes sociais, Priscila Firmino, está lá nas minhas redes sociais o plano de governo, na página também. Então, quem quiser acompanhar pode estar acessando as nossas redes sociais. Obrigada. Então, vamos passar para a próxima pergunta, faltam só 5 segundinhos. E agora a gente entra no conteúdo desse documento que a gente falou um pouco agora, né? E o seu plano de governo, ele vai bem direto ao ponto, ele está até escrito nele, né, que ele é uma síntese do que a senhora e o seu governo pretende desenvolver aqui na cidade. E logo no início, ele fala em diretrizes de governo, que deixam em bastante destaque algumas questões. Uma delas não é apenas o crescimento, né? É o crescimento sustentável da cidade, ele deixa bem específico que é o crescimento sustentável. Então, como esse crescimento sustentável seria feito na prática? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que imaginar o que significa a sustentabilidade. A sustentabilidade é você trabalhar o desenvolvimento da cidade sem prejudicar o meio ambiente, né? E preservar isso para as gerações futuras. Então, eu tenho que pensar, eu vou melhorar a cidade, mas eu não posso também estragar o meio ambiente para as próximas gerações. Então, quando eu penso em fazer uma casa, vou construir uma casa, eu tenho que pensar na sustentabilidade, na energia que eu posso estar reduzindo, né? Posso estar colocando um aquecedor solar, uma água renovável, algum item que seja gramado em vez de cimento. Então, são essas coisas que acabam ajudando na sustentabilidade. Uhum. E falando em sustentabilidade, então, se a senhora quiser aproveitar e falar algumas ações em relação ao meio ambiente também? Sim, igual eu tenho, assim, quando a gente pensa em programa de governo com sustentabilidade, eu mesmo que sou ali da periferia, eu tenho que analisar o que está sendo feito, como que está sendo feito o desenvolvimento. Eu percebo assim, quando eu ando na rua,
a cidade está crescendo, tudo, mas não tem arborização. Eles não estão fazendo a parte da arborização. Então, já é um ponto que tem que ser trabalhado, né? Os rios, eles também têm que ter a parte da sustentabilidade, do meio ambiente, tem que ser tratado de uma outra forma. A gente vai analisando, conforme você vai andando, fala, olha, tem que melhorar essa questão. Para os jovens mesmo, que é uma questão que eu trabalho, minha filha tem 19 anos, a gente conversa muito com jovens, atendo jovens também no salão onde eu trabalho. O que eles reclamam muito? A cidade não oferece muito recurso para eles não têm o que fazer de final de semana. Tem muitos estudantes que estudam na Unesp, eles conversam, falam, o ruim da cidade é não ter atrativo para eles. Então, tem que melhorar essas coisas, ter atratividade, no final de semana ter um evento em praça, alguma coisa que faça com que os jovens fiquem mais na cidade, que muitos deles acabam indo para Bauru, para Jaú, em outras cidades vizinhas, até vão morar por não ter a parte atrativa. Atrativa do lazer. Isso, lazer. A parte do lazer, do turismo, né? Não tem um turismo forte aqui, então seria essa parte. Entendi. E agora, então, acabando o nosso tempo dessa pergunta, indo para o próximo, outra questão em destaque, questões, né, que são temas irmãs até, são a redução de desigualdade e a inclusão social, que são falados bastante no plano, né? Então, para a gente entender, quais seriam as desigualdades e as exclusões que a senhora pretende combater aqui na cidade e com quais estratégias? Sim, quando a gente fala em redução das desigualdades, a gente analisa a cidade num todo. A cidade, ela é uma cidade que tem uma, como que eu posso te explicar? Ela está bem desenvolvida até financeiramente, ela não é uma cidade que não seja bem desenvolvida. Mas a gente tem que levar essas questões para as periferias, que é o difícil de chegar nas periferias. No centro da cidade tem todos os recursos, tem uma boa educação, tem as escolas que são bem estruturadas, tem os postos de saúde, está tudo bem estruturado no centro. Mas nas periferias precisa dessa inclusão, da inclusão de creche, da inclusão de escola, plano de saúde, os programas assistenciais também nos bairros. Então, são essas questões que a gente pretende trabalhar. Então, a senhora diz que combater a desigualdade social seria por meio da inclusão. Isso mesmo. Tá. E agora, aproveitando que a gente está falando de inclusão, se a senhora pudesse falar também da geração de emprego e renda, tem um pouco a ver? Tem um pouco a ver, porque todo o investimento que você faz, se você leva uma creche, uma escola, um posto de saúde, até os programas assistenciais, você está investindo e está gerando emprego e renda também para essa população que é mais carente. Então, acaba já implementando o emprego e a renda. Tá certo. Mais alguma coisa que gostaria de falar nesse 1 minuto e 20 sobre esse tema? Eu acredito que seja isso mesmo. Tá. Então, vamos passar para os itens, né, que são falados no plano de governo. O seu plano de governo cita 13 pontos fundamentais do seu mandato e a questão da participação e da transparência está presente em alguns deles, é uma constante, né? Então, por que esses itens foram vistos como tão importantes assim no seu plano de governo, no seu futuro mandato? Como que a senhora pretende tornar a gestão da cidade, então, mais participativa e transparente? Sim, a questão da transparência, ética, através dos fóruns permanentes, das audiências públicas também acaba sendo uma questão trazida, né, para que as pessoas participem mais da transparência. E uma outra questão que tinha também no nosso governo e foi tirado é que tinha o programa participativo, né? O orçamento participativo. Isso fazia com que a população conhecesse todos os projetos que foram implementados na cidade. E como foi retirado, a gente não conhece, não sabe o que foi feito na cidade, como foi utilizado o dinheiro público.
Então, eu acredito que uma forma de você trazer a conhecimento da população é essa, colocar com transparência para a população é o orçamento participativo. Você vai lá na cartilinha e vê tudo o que aconteceu. Uhum. Teria mais algum outro exemplo? Eu acredito que são esses exemplos, a audiência pública, os fóruns permanentes, o orçamento participativo. Nesse item, nessa questão da participação e transparência, a senhora cita também parcerias. Que tipo de parceria poderia ajudar nessa construção de uma cidade mais participativa e transparente? Sim, são as parcerias com conselhos, sociedade civil. Seriam as ONGs? Isso. Defesa civil, defesa ambiental, guarda municipal, toda essa questão. Entendi. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse 1 minuto? Não, acredito que seja esse também a parte da participação. Isso. Então a gente passa agora para as políticas de assistência social. Sobre elas, no plano de governo, a senhora cita ações locais, né? Como a criação de centros sociais de convivência, que poderia ser feito na cidade. Mas, ao mesmo tempo, também é trazido a questão de planos de caráter mais geral, mais nacional, né? Como a implantação do programa da Renda Mínima de Cidadania. Então, existe essa intenção de trazer debates mais amplos, como essa que eu citei, aqui para a esfera do município? E se sim, como? Então, essa é uma questão que nós estamos, assim, já estou conversando com o assistente social do partido, tudo, nós estamos trabalhando esse assunto. É um assunto muito importante mesmo, conversando com a assistente social, elas passam o que tem que ser feito na cidade, né? Quais são as deficiências que tem. E eu acredito que os fóruns têm que acontecer sim aqui na cidade, como de uma esfera maior, de nível nacional, até como aconteceu a conferência também que teve das mulheres, né, da participação das mulheres, foi uma conferência que veio a nível municipal, ela chegou a nível estadual e nacional, então tem que acontecer sim essas conferências, até as conferências sociais. Uhum. E só para quem não sabe muito bem, como que funciona essa questão dos fóruns? Para que eles servem? Como que acontece? Geralmente os fóruns eles são colocados para discutir as problemáticas que acontecem na sociedade, né? O que está acontecendo, são trazidos os problemas com vários profissionais da área. Então, são discussões que são feitas e isso é muito importante, estar fazendo essas discussões. E às vezes pode pegar profissionais aqui da cidade como regional também, né, da região. Certo. E na área da assistência social, tem mais alguma ação mais pontual, alguma maneira mais pontual que a senhora gostaria de compartilhar aqui, que será feita? Por enquanto, nós estamos estudando ainda, tem bastante assunto sendo colocado em questão. Tá certo. Tem mais 1 minuto e pouquinho, gostaria de acrescentar alguma coisa ou podemos passar para a próxima? Aqui você falou do renda mínima, né? Legal, vamos do renda falar, mínima. Então. Fala, então são implantações que foram colocadas no plano de governo e nós estamos aqui, foi colocado que nós vamos estar pegando um fundo social para estar implementando isso. Então tem como estar fazendo sim, através desse fundo que existe na prefeitura. Uma renda mínima da cidade. Isso mesmo. Tá certo. Obrigada. Então, passando para a próxima questão, ainda falando também de questões de caráter mais geral, como a gente citou a renda mínima, mas trazendo para o município, né? Uma bandeira defendida no seu plano de governo é o passe livre, ou seja, a gratuidade no transporte coletivo, público, né? Então, como isso seria feito? Então, Carol, essa questão também foi estudada, que tem esse fundo da prefeitura que tem como estar colocando o renda mínima, o passe livre, e também é feito um estudo sobre
um estudo sobre a cidade, como que a cidade, o índice de desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente analisa esse índice, você percebe que a cidade tem uma possibilidade, sim, de estar implementando o passe livre. E por que se dá importância para isso? Tem alguma ideologia para dizer assim, olha, isso é uma questão importante para a gente, para o nosso plano de governo? Sim, porque quando você pensa em colocar o passe livre, você busca as questões das pessoas que têm uma deficiência maior, né? Você vai lá na periferia e vê que tem pessoas desempregadas, que tem pessoas que não têm condições, que tem aquele trabalhador que perdeu o emprego, que tem o estudante que não tem condições, estuda. E se você parar para analisar, eu converso com os estudantes, eles às vezes estão fazendo estágio recebendo R$600, um valor mínimo, que é um valor de R$600, e pagam um valor de faculdade muito acima. Falo, poxa, como que esse estudante está se virando, recebendo R$600, pagando transporte? Então, são questões que foram colocadas, né? Falo, tem que ter uma renda, um passe livre para essas pessoas, sim. Por isso que a gente falou em trazer gradativamente, né? A gente vai estar estudando esse fundo que tem, como está implementando. É isso. Tá. E ainda nessa questão a gente está falando de transporte, né? Tem outras considerações que a senhora irá levar para o seu mandato sobre a mobilidade urbana? Sim, a mobilidade urbana tem que ser tratada aqui na cidade com mais afinco, porque você percebe que quando você trata da questão da mobilidade, ela deixa muito a desejar. Igual as praças, elas estão bem equiparadas com rampa de acesso para deficiente físico, para idoso, mas as calçadas da cidade não tem essa, assim, a parte central sim, mas próximo das praças mesmo, quando você analisa, não tem essas rampas de acesso. A pessoa sai da casa, mas não tem como descer. Então tem que ser analisada num todo. Tá certo. Mais alguma consideração? Só isso. Então vamos passar para encerrar, né? Já é a última questão que a gente fala de algumas áreas, com áreas muito essenciais, muito importantes, que é a educação e a saúde. Então, quais são os seus planos? O que a senhora pretende fazer de diferente nessas duas áreas tão centrais, né, para qualquer cidade? Sim, a educação, assim, para analisar a cidade num todo, são 3 pilares que precisam ser trabalhados para que funcione, que uma cidade gire: o trabalho, a saúde e a educação. Se você tiver esses 3 pilares andando direito, andando certo, todo o outro, lazer, cultura, vai estar tudo ligado. Então, o trabalho, a saúde, a educação, eles têm que estar trabalhando certinho na cidade. E quando você fala assim em educação, tem o que a gente pensa a educação para as mães em período integral. No período integral, que está faltando para as mães, creches estão faltando também, falta creche, falta a educação do nível integral. E quando falamos em nível integral, tem que pensar em lazer também nessas aulas, né? Colocar aulas de educação física, aulas de cultura, que nossa cidade é bem pobre em cultura nas escolas, precisa colocar melhor. Tanto é que você percebe que os artistas, eles estão bem desvalorizados, eles comentam muito isso. Então, se você coloca a parte da cultura, já desde pequenas crianças sendo incentivadas a cultura, né? Música, arte. Isso mesmo, vai mudando o pensamento. E eles vão, quando tem feiras, que os artistas, eles reclamam muito que a cidade não aprecia isso, né? Falam, às vezes tem teatro municipal, tem evento, mas não é tão apreciado. Então, se você começar desde cedo nas escolas, vai melhorar o acesso para esses artistas. Então, é isso, na educação, né? Colocar
como que eu... Esses instrumentos de trabalho? Isso mesmo, esses instrumentos na educação. E na saúde a gente vai estar, o plano nosso ele já foi bem elaborado na gestão passada, né? Então nós vamos estar na saúde, nós vamos continuar investindo nos programas que já foram colocados, igual o SUS, que foi um programa muito bom, que foi colocado no governo do PT, né? Então, nós vamos ampliar ele, continuar ampliando e investindo no SUS, no SAMU também. Então, centros de estratégia da família, ambulatórios de especialidades. Vamos reorganizar o serviço, os serviços municipais, garantindo equilíbrio nos atendimentos de programas, né? As consultas também, reduziu... Posso continuar? Só pode encerrar o raciocínio. Então, nós vamos diminuir o tempo de consulta, que leva 2 meses uma consulta, então queremos reduzir também esse tempo. Tá certo. Obrigada, Priscila. E agora, chegando ao final dessa entrevista com a candidata Priscila Firmino, se a senhora puder fazer suas considerações finais em 3 minutos, se ficou faltando falar alguma coisa que considere muito importante, ou resumir as suas propostas, ou deixar um recado final, fica à vontade, que esse tempo é seu. Tá bom. Carol, eu vou colocar aqui que no nosso programa de governo, a gente vai também estar investindo na cultura, no lazer, no turismo. Vamos pensar nos profissionais que não estão sendo muito valorizados, que são aí os profissionais da área da cultura mesmo, que a gente percebe os cantores não teve muita valorização. Eles comentam, a gente vê comentários, conversa com eles, fala, nossa, principalmente com essa pandemia, acabou escancarando tudo, ficou tudo muito difícil para todos, mas percebe que foi uma área muito afetada, a parte dos artistas. Os artistas da cidade foram bem desvalorizados. Então, nós vamos estar trabalhando isso, a parte do turismo também, a gente quer deixar bem forte na cidade o turismo, porque é uma cidade bonita e precisa ter um investimento forte. E é isso que eu quero para a cidade, uma cidade bonita e que tenha mais pessoas vindo, trazendo investimento aqui. Podemos encerrar? Eu gostaria de falar mais alguma coisa, algum recado final para quem estiver assistindo? Eu quero mandar um beijo para minha filha, essa pessoa que me fortalece, me ajuda bastante, ao Partido dos Trabalhadores, ao PCdoB, a nossa coligação Juntos com a Força do Povo. Quero agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando e também as pessoas que estão abraçando aí a nossa causa. Tá certo. Tem 1 minuto e meio, gostaria de encerrar? Gostaria. Então tá bom. Obrigada, Priscila. E obrigada a você que assistiu essa ou qualquer outra das entrevistas com os candidatos a prefeito ou prefeita da nossa cidade, nessa série mais que especial da TV Câmara Botucatu, neste Ligado nas Eleições 2020. E a gente espera que você continue nessa caminhada de conscientização política e cidadania até o dia 15 de novembro e muito tempo depois. A gente se encontra aqui na nossa programação e até a próxima.